Gente, vamos lá então, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Eu tenho um desafio bem grande, porque a mensagem hoje ela é muito importante. Então eu queria que você abrisse bastante o seu coração. Não que exista um dia que a mensagem não é importante. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que causa um pouco de divisão na igreja. E é um tema também que causa muita polêmica dentro da igreja. A gente vai falar hoje sobre dízimos e ofertas. Então, às vezes esse assunto, ele só é tratado ali depois do louvor na nossa igreja. Na nossa igreja não tem muito costume, não sei se isso é bom ou ruim, de falar sobre dízimo e oferta. Mas hoje, já faz um tempo que nós, dentro do presbitério da igreja, temos sentido a necessidade de esclarecer o que nós cremos sobre esse tema, dízimo e oferta. Queridos, hoje de manhã foi tremendo o que Deus fez, e eu tenho certeza que agora à noite também vai ser. Então, o propósito que eu tenho aqui com vocês é muito claro e simples, porque existe muita discussão a respeito desse tema, não é à toa que ele é polêmico. E muitas pessoas, por exemplo, elas dizem assim: Lucas, mas o dízimo não é mais para hoje. Lucas, o dízimo é uma coisa do Velho Testamento. Lucas, eu não acredito que deve se dar o dízimo. Bom, eu vou pregar hoje usando o Velho e o Novo Testamento. Nós vamos abrir no mínimo uns 40 versículos hoje à noite aqui. Nós vamos percorrer por toda a Bíblia. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, não porque eu me esforcei para preparar ela, mas também, porque eu fiquei umas 30 horas estudando para preparar esse negócio. Então, preste muita atenção, porque eu vou começar contando um testemunho meu. Quer dizer, eu nasci aqui dentro da igreja, a maioria de vocês me conhece, sabe, filho do pastor Hugo. Meu pai me ensinou a dar dízimo muito cedo. Então, quando eu tinha já, meus 8, 9 anos de idade, se o meu pai me dava R$10, ele falava, você tem que entregar para Deus. Então, para mim, desde quando eu nasci até o dia de hoje, sempre foi fácil para mim entregar o dízimo, sempre foi fácil para mim acreditar no dízimo, até porque eu não aprendi só isso através da palavra, eu aprendi de forma cultural. Então, dentro da minha casa, todo mundo dava, sempre deu, o meu pai sempre me ensinou a dar, então isso sempre cresceu, esse valor dentro do meu coração cresceu. Agora, alguns anos atrás, eu, como sou um cara um pouco curioso, eu comecei a estudar a respeito desse assunto. Não vou dizer estudar, mas ouvi algumas pessoas, homens de Deus, falar sobre esse assunto, e eu comecei a perceber que alguns deles falavam que o dízimo não era mais para hoje. Alguns deles começavam a dizer, não, o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, não é do Novo, então hoje, agora é diferente. E eu comecei a estudar isso, e eu confesso para vocês que eu comecei a entrar em dúvida. E chegou um tempo da minha vida que eu até comecei a acreditar que não, o dízimo não é mais para hoje. Esse negócio de dizimar é uma coisa do Velho Testamento que não passou por Jesus na cruz, assim como outras coisas que a gente sabe que não passou, por exemplo, sacrifício de animais e etc. Bom, o meu coração não tinha mais paz a respeito desse assunto. Eu comecei a estudar, gente, por mim mesmo, não era nem por causa da igreja, por mim, pela minha saúde mental. Eu comecei a ir para YouTube para ouvir pessoas que eu conheço, né, pessoalmente, porque eu não ouço pessoas que eu não conheço. Então, eu comecei a ouvir pessoas que eu admiro, eu comecei a estudar, e eu comecei a tentar me aprofundar a respeito disso. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma mensagem que é um resumo de tudo que eu estudei, e a gente vai percorrer pela palavra de Deus, e no final dessa mensagem, eu espero que o Espírito Santo de Deus revele para você aquilo que Ele revelou para mim, e traga a paz que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, porque esse assunto ele é muito importante. Queridos, dinheiro é uma coisa muito importante na nossa vida. Tu sabe disso, você trabalha mais provavelmente para ganhar dinheiro do que talvez dorme todo dia. Então, a gente sabe que esse assunto é muito importante, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para cada um de nós. Então vamos lá. Vão ser vários versículos que eu vou abrir aqui, muitos deles eu vou ler sem pedir que o pessoal me acompanhe, porque senão realmente a gente vai se demorar demais. Mas o primeiro versículo que eu queria abrir está lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Eu vou ler aqui, tá? Aí o pessoal, se conseguir me acompanhar, beleza. Se não conseguir, você presta bem atenção no que eu vou dizer, tá? Malaquias 3, 6, 12. Isso aqui é clássico. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Isso aqui é o Velho Testamento, está no tempo da aliança. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Aí Deus diz assim, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode o homem roubar a Deus? Aí o profeta Malaquias diz, contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam como é que te roubamos? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa,
Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Gente, o que estava acontecendo era o seguinte, eu sei que vocês lêem a Bíblia, né? Então você sabe que no Velho Testamento, no tempo da lei, o povo judeu, ele estava na lei, já propriamente diz. Só que se você vê o Velho Testamento inteiro é uma história de gangorra. O povo, Deus levanta um profeta, o profeta traz uma mensagem para a nação de Jerusalém, que no Velho Testamento é a simbologia da igreja hoje, e aí o povo começava a alinhar a sua vida com Deus, seja na vida moral, seja na vida financeira, seja em qualquer área, eles começavam a alinhar, a bênção de Deus começava a voltar para a nação, eles prosperavam, começavam a reinar, de repente alguém começava a pecar, a coisa começava a desandar e eles desciam tudo de novo. Aqui o profeta Malaquias, ele está lidando mais uma vez com essa gangorra, e a palavra de Deus está dizendo à igreja, dizendo assim, gente, porque vocês estão desobedecendo em um assunto é que vocês estão pobres. Porque vocês estão obedecendo nesse assunto é que vocês estão vivendo maldição. Se você prestou atenção no que eu li, você vai lembrar que o próprio Deus falou, está rolando maldição. A maldição, quer dizer, é a consequência do pecado. É a fatia que Satanás consegue usar dentro da tua vida porque você abriu uma porta de pecado. Bom, então a gente vê aqui Malaquias falando a respeito disso. Então, agora, queridos, esse é um versículo do Velho Testamento. Eles estavam na aliança. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Agora, veja bem. Quando Deus ele está falando através do profeta Malaquias a seguinte frase, vocês estão me roubando. Quer ver, queridos? Vou fazer uma pergunta triste aqui. Quem aqui, um ladrão já entrou na tua casa alguma vez na tua vida e te roubou alguma coisa? Levanta a mão. Muito bem, bastante gente. Que pena, né, que é bastante, mas é. Então, tu lembra quando você chegou em casa e tu viu que tinham roubado? Você ficou com muita raiva talvez, né? Você ficou muito indignado. Agora, por que você diz que uma pessoa te roubou? Porque aquilo era, eu sei que a pergunta é ridícula, mas aquilo era teu. Então, tu diz que alguém te roubou quando aquilo é teu. Então, por que Deus aqui, através do profeta Malaquias, ele está usando esse termo, ele está dizendo, vocês estão me roubando. Porque tudo que nós temos e tudo aquilo que Deus estava se referindo naquele versículo ali como dízimo, Deus já está dizendo, isso já é meu. Então, essa mensagem, queridos, eu quero deixar claro que a mensagem que eu mais me inspirei para trazer ela é uma mensagem do Luciano Subirá. Então, eu nem quero levar o crédito de tudo que eu vou falar. O Luciano Subirá é uma pessoa que eu admiro muito, amigo da nossa família há muito tempo. E ele é uma pessoa que a gente confia muito na teologia dele, mas eu estudei literalmente todas as teologias possíveis para poder trazer essa mensagem para ti. Mas a questão é que a mensagem dele foi uma das que mais trouxe luz para a minha mente. Então, boa parte do que eu vou falar aqui está numa mensagem que diz Celebrando a Redenção. Tem no mínimo 3 ou 4 no YouTube, você pode ouvir depois se você tiver alguma dúvida de me entender, provavelmente você vai entender ele melhor. Mas, de qualquer forma, queridos, continuando, a gente percebe que o que Deus está querendo discutir aqui é um termo de propriedade. Ou seja, Ele está dizendo, tem algo que é meu que está sendo metido à mão. Então, vocês entendem o que está acontecendo aqui. Agora, quando a gente olha no Novo Testamento, muitas pessoas elas perguntam assim, Lucas, mas, cara, isso está no Velho Testamento, isso é o tempo da lei eu entendo, beleza, mas o que você traz para o Novo Testamento? Da onde? Tem 2 versículos que eu quero abrir. O primeiro está em Lucas capítulo 20, versículo 22 a 25, diz assim, nos é lícito dar tributo a César ou não? Perguntaram para Jesus. Em outras palavras, é certo pagar imposto? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Porque Jesus entendeu que os camaradas estavam querendo chegar em algum lugar ali que não tinha uma motivação correta. E aí ele chegou assim, me mostra a moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram, de César. Aí Jesus disse assim, então dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, está muito claro aqui que Jesus está dizendo assim, foi o questionar a respeito de imposto, porque imposto é uma fatia daquilo que você está prosperando, não é verdade? Claro que na época a lei era diferente, o contexto era diferente, então não é bem certo como é no Brasil hoje. A gente sabe que o Brasil é um país abusivo em impostos, todo mundo sabe disso. Então, mas o que Deus está falando aqui para o pessoal? Ele está dizendo, por mais que vocês não concordem com César, é certo sim você pagar o imposto. Mas no final Deus diz assim, existe uma parte que é de César, existe uma parte que é do governo, existe uma parte que a gente deve sim entregar para dentro do nosso governo, e isso aqui na nossa cultura hoje é aquilo que a gente chama de imposto, e Jesus está dizendo assim, e dai a Deus o que é de Deus. É claro a analogia que ele está falando com o dízimo, falando existe uma parte que é de Deus. Ele não está falando quanto que é, nem está dizendo que é 10%, mas ele literalmente está dizendo que existe uma parte que é de Deus e que você também deve entregar. Bom, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está dando uma mijada numa galera, que eram os fariseus e os escribas.
E Jesus ele já começa dando um elogio bacana, ele fala, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz assim, vocês devem, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então o que esse versículo está dizendo? Jesus está dizendo assim, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês estão fazendo certo do jeito errado. Porque várias vezes o que literalmente Deus faz é isso, Ele tenta abrir os nossos olhos, que muitas vezes a gente faz as coisas de forma religiosa. Ou seja, os camaradas vinham para a igreja, levantavam a mão, na hora do dízimo levantava o pescoço, desfilava ali no corredor, entregava, vendo que estava olhando ali, estou entregando. E os caras voltavam para a cadeira. Mas Jesus está dizendo, vocês estão fazendo isso, mas vocês não estão fazendo o que é principal. Jesus está dizendo aqui, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês não estão amando as pessoas, vocês não estão se entregando de forma verdadeira, vocês não estão pregando o evangelho, vocês não estão usando de fé na vida de vocês. Jesus está querendo consertar uma coisa na vida deles, sem de certa forma reduzir aquilo que já estava certo. Mas Ele está dizendo, do jeito que vocês estão fazendo, não adianta. Então, esse é outro versículo muito claro no Novo Testamento que fala a respeito de Jesus, dizendo, você deveria dizimar e não omitir as outras coisas. Agora, esses dois versículos aqui, se você é um cara que literalmente é como eu curioso, você vai pesquisar e você vai até ver pessoas que não acreditam dizendo assim, não, eles dão argumento para esses dois versículos. Eles falam assim, não, eu sei o que Jesus falou, mas tem que entender o contexto. Eu sei o que aconteceu lá, mas tem que entender o contexto. Então, acredite, eu estou sendo extremamente superficial ainda, porque até o final dessa mensagem você vai ver onde a gente vai chegar. Mas, queridos, você precisa entender uma coisa, que para a gente entender os termos de propriedade, para a gente entender aquilo que Malaquias estava querendo dizer no Velho Testamento, a gente precisa entender uma coisa na Bíblia, que é a redenção. E agora eu vou parar de falar de dízimo e oferta, e a gente vai dar uma volta sobre esse tema que se chama redenção. A gente literalmente vai não mudar de assunto, mas é como se estivesse mudando. Queridos, olha só, lembra? Malaquias é um termo de propriedade, a gente está roubando, metendo a mão na coisa que é nossa. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando literalmente de propriedade, ser uma propriedade que é de Deus. Então, como que a gente entende esse negócio de propriedade? Agora que a gente vai fazer esse estudo. Então, queridos, olha só, a redenção na Bíblia ela é muito mal entendida pela gente. Eu espero que hoje você entenda ela, porque eu vou tentar te explicar com o meu maior esforço. Então, a redenção ela é muito mal entendida. Por que ela é mal entendida? Porque a gente não tem a cultura da redenção na nossa vida hoje. Então, por exemplo, se eu chegar para você agora e falar assim, gente, no final do culto aqui, queria convidar vocês para ir lá na minha casa, porque vai ter um entreveiro. Quando eu falo entreveiro, na hora você já tem uma imagem que segue da palavra, não é? Você pensa em entreveiro. Você pensa assim, aquele pimentão que eu não gosto, naquele pimentão em cima, não sei por que coloco, mas tem um monte de coisa. Aí tu diz assim, não, Lucão, eu já sei. Agora, se eu viajar lá para a Rússia, ou vou mudar, se vai que tem um cara visitando a Rússia aqui hoje na nossa igreja, está na primeira fileira, eu chego para ele e digo assim, ô Sapolsky, não sei como é que é o nome russo, vamos lá em casa que depois do culto aqui vai rolar um entreveiro lá em casa. Ele vai olhar para mim, mesmo falando português, ele vai dizer, Lucas, mas o que é entreveiro? Por quê? Porque uma coisa que todo mundo aqui em Lages já comeu um monte, já conhece um monte, é uma coisa que para outra pessoa não faz sentido, ele nunca viu, nunca não conhece. Então, quando a gente fala redenção, é a mesma coisa. A gente fala assim, redenção. Aí a gente pensa, a gente não consegue visualizar o que realmente está acontecendo. Então, para isso, eu gostaria de literalmente fazer aqui, não um teatro, mas uma forma de visualizar melhor o que é redenção. Então, eu queria chamar que o tio William chegue aqui, tio William, fazendo um favor. Tio Lu, chegue aqui também. Vamos lá. Escolhi dois homens bonitos, vocês têm mais alegria ao olhar para o palco. Então, tio William, fica aqui e tio Lu, vem para o outro lado aqui, ó. Fica aqui na minha... Pode fazer um pouquinho mais ali, ó, para a gente... Aí, vai lá. Então, veja bem, o tio William, ele tem uma ideia, só que ele está zerado na verba. Mas ele tem uma ótima ideia, ele diz assim, rapaz, eu estou acompanhando o mercado aí, e se nós investir em tal coisa, vai dar muito certo. Só que ele está sem dinheiro. Então, ele chega e diz assim, quem que vai ter dinheiro? Aí ele conhece o tio Lu. Tio Lu velho é um homem matriculado. Tio Lu velho é um homem próspero, um homem que tem dinheiro, tem verbo, um homem tem bufunfa mesmo. Nesses frios assim, ele se esquenta jogando dinheiro na lareira. O homem, o homem tem dinheiro tipo bicho. Esse homem aqui não nega fogo, ele tem a grana. Aí o tio William, muito amigo dele, chega e diz assim, isso aqui nós estamos lá, tá? Nós estamos lá na nação de Israel, na época
2000 antes de Jesus. Aí ele chega para o Tchulu, pode chegar, Tchulu. Ele chega aqui no Tchulu e diz assim: Tchulu, eu tenho uma ideia, só que eu não tenho a verba. Eu quero fazer uma parceria contigo. Essa parceria é a seguinte: eu estou com uma ideia, cara, de nós investir agora em tal coisa. Só que eu preciso de 5 milhões. Se você me der 5 milhões, eu te garanto que até o final do ano a gente está com 10. Tchulu velho não é por acaso que chegou onde chegou. O homem velho é bem entendido. O homem velho é um homem de discernimento. Ele chega, olha para o Tchulha e diz assim: Tchulha, você sabe que nós somos parça, mas eu não vou entrar contigo nesse negócio. É muito arriscado, eu não sei o que vai dar. Pode ser que não dê, pode ser que dê, mas também pode ser que não dê. E vai que a gente perde tudo e anda nesse negócio. Não. Aí ele faz uma proposta para o Tchulha, porque ele também não é bobo. Ele diz assim: ó, Tchulha, o negócio é o seguinte: eu vou te emprestar esse dinheiro. Mas eu vou te emprestar esse dinheiro até o final do ano com juros de 30%. Ou seja, 1,5 milhão de juros até o final do ano. Mas o Tchulu, como ele está muito empolgado, ele está realmente crendo naquilo que ele estudou, ele pensa assim: poxa, se eu vou conseguir fazer 10 milhões até o final do ano com esses 5, então ele está pedindo 1,5 milhão de juros, eu vou devolver 6,5 e ainda vou ficar com 3,5. Eu não tenho nada e vou acabar com 3,5 milhões no final do ano. Então eu acho que eu vou tentar. O que o Tchulu faz? Faz um acordo aí. Aí como é que era fechado os acordos na época, que não tinha cartório, essas coisas? Os anciãos, eles ficavam na porta das cidades. E esses anciões na Bíblia, eles eram muito, na Bíblia não, na história, né, eles eram muito respeitados. Então o que eles faziam? Eles chegavam na porta da cidade, faz de conta que o púlpito aqui é a porta da cidade, e eles tratariam daquele acordo na frente das testemunhas, que a Bíblia, muito de forma simples, narra que eram anciões. Então eles ficavam na porta lá, sei lá o que faziam. Gente que está de mais idade, assim, gosta de ficar nos lugares parados, né? Então, ele chegava lá na porta e afirmava o acordo diante ali dos anciões. Queridos, o que aconteceu? O Tchulu emprestou dinheiro para o Tchulu. Não, eu emprestei. Desculpa. O Tchulu prestou dinheiro para o Tchulha. Não deu certo o negócio, Tchulha. Chegou no final do ano, ele perdeu todo o dinheiro que o Tchulu tinha emprestado. Sabe como é que funcionava na época? Vamos chegar um pouquinho mais para frente. Sabe como é que funcionava na época? Funcionava da seguinte forma: se o Tchulha não tem como pagar o Tchulu, a primeira coisa que o Tchulu ia requerer é os bens, que a Bíblia chama de despojo. Esse é o termo bíblico para bens, despojo. Então, o Tchulha, ele ia dar tudo que ele tem: boi, camelo, casa, carro, tudo, ia para a mão do Tchulu. Mas nesse caso aqui, vamos dizer que quando o Tchulha juntou tudo, deu 500 mil. Ele ainda está devendo 4,5 milhões, com juros está devendo 6 milhões. Então ele não tem como pagar esse dinheiro. Então, biblicamente falando, o que aconteceria? Porque isso, queridos, foi uma coisa que o próprio Deus instituiu por Moisés. A redenção, antes de alcançar o plano espiritual, ele alcançou o plano natural no Velho Testamento, na lei. Então perceba, quando uma pessoa, mesmo entregando todos os seus despojos, não tinha mais condição de pagar a dívida, a Bíblia diz que ele, sua esposa, seus filhos, serviriam o Tchulu como escravo, e só tinha 3 formas de essa dívida ser quitada. A primeira forma delas está em Êxodo capítulo 21, não vou abrir lá. Se o Tchulha é judeu, se o Tchulu é judeu, ele serviria 6 anos, no 7º ano seria livre. Essa é a lei para 2 judeus. Se um deles não é judeu, a Bíblia fala do ano do jubileu, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar. O que é o ano do jubileu? A cada 50 anos se perdoava todas as dívidas. Então, mas faz de conta que o último ano do jubileu aconteceu há 20 anos atrás. Então o Tchulu está ali fazendo o Tchulha está fazendo as contas. Rapaz, não sou judeu. O último jubileu aconteceu faz 20 anos. Só daqui 30 anos agora é o próximo jubileu. Então ralou, porque ele é muito tempo. Teria uma terceira forma de o Ilha conseguir se livrar disso aí. E é aqui que a gente vai ler em Levítico. Pode continuar só mais um pouquinho, que a gente já vai terminar essa representação. Levítico 25, 25 diz assim, se você puder acompanhar ou anotar, diz assim, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então vamos lá. Fernandão, chega aí. Chega para a gente aí, Fernandão. Queridos, vamos dizer o seguinte, o Fernando, ele é um parente do Ilha. Parente próximo, parente chegado. Beleza? O Fernando é parente. Chega aqui, Fernandão.
O Fernando, ele também é podre de rico. O homem tem dinheiro. Eu só trouxe gente aqui que tem cara de rico, né? Então, só o tio William aqui não, tio William. Ah, é brincadeira, que isso? O Fernandão, ele tem dinheiro pra caramba. O homem prosperou na vida. Ele investiu e prosperou. A primeira pessoa que o tio William veio conversar antes foi com o Fernando. Mas o Fernando olhou para ele e falou assim: cara, eu amo você, você é da minha família, mas eu não vou poder te ajudar. Essa tua coisa é muito arriscada, cara. É 5 milhões, se não dá certo, mano. Aí o Fernando não emprestou. Aí que ele foi no tio Lu. E aconteceu toda essa reviravolta que eu contei, e o Fernandão está só ouvindo falar das coisas, né? E ele vê assim: rapaz, a família do William está toda como escrava. Passa 1 ano, passa 2, ele amolece o coração e diz assim: não vou poder deixar a coisa desse jeito, rapaz. Aí ele chega lá e ele descobre: quanto que você está devendo, William? Ó, rapaz, estou devendo aí, paguei 500 com meus despojos, estou devendo ainda... Não, na verdade estou devendo 6.500, porque os despojos eles viriam junto quando eu resgatasse. Então, estou devendo 6.500. Aí ele chega aqui no tio Lu, tio Lu, o negócio é o seguinte: eu vim aqui para resgatar o meu parente. Aí o tio Lu, como matriculado, ele diz assim: rapaz, há 2 anos atrás era 6,5, agora já está 10. Porque tem inflação, tem juro, tem correção. Então já está 10. Queridos, perceba, por que a lei diz que tem que ser um parente próximo? Porque ninguém que não ama vai fazer uma loucura dessa. 10 milhões dá de você comprar um país de escravo. Então, por que uma pessoa em sã consciência, ela vai resgatar uma pessoa por um preço infinitamente maior do que ele poderia comprar qualquer outro escravo? A gente sabe que hoje a escravidão já foi abolida, apesar de que ela existe de algumas formas ainda no mundo, mas naquela época a escravidão pegava solta. Ninguém ficava devendo nada para ninguém. Esse é um princípio, inclusive, do reino de Deus. Deus não quer que ninguém deva nada para ninguém, amém? Ó, o amém foi meio fraco, acho que tem caloteiro no recinto aí. Então, amém? Então, se você não tem dinheiro, isso não é uma desculpa para você não pagar a tua conta. Você tem carro, você tem casa, você tem celular, né? Cara que está devendo e com o iPhone da última geração não tem sentido. Então, vamos lá. Seguindo aqui. O Fernando, ele olha e diz: 10 milhões, rapaz. Mas ele chega e diz assim: então tá bom. Ele paga a dívida do tio William. Ele paga 10 milhões de reais, assinou e entregou. Olha aí. Coube na mão. Então, chegou o dinheiro aqui. O que a lei dizia? No momento em que o William foi redimido, esse é o termo, ele foi redimido, todas as coisas que estavam de posse do Luciano, seja sua família e seja os despojos do tio William que ele tinha levado, agora vão para quem? Volta para o tio William? Não. O que a Bíblia diz é que agora ficavam debaixo daquele que o resgatou. Então, agora, a família do William, o William, os filhos do William, o carro do William, tudo que era do William, agora está de posse do seu parente, Fernando. Mas por que a Bíblia diz que tinha que ser um parente próximo? Porque se o tio Lu estava sendo ruim com o Fernando, estava escravizando ele, como é um parente próximo? É uma pessoa que está fazendo um resgate de amor. Porque, como eu falei, não tem sentido matemático, não tem sentido financeiro você fazer isso, entendeu? Você só faz se você amar a pessoa. Porque, meu Deus, um escravo custa 10 mil, você está pagando 10 milhões, não tem sentido. Então, o William agora vai servir o Fernando para o resto da vida, vai ser escravo. Não, é isso mesmo. Sim? Não, é isso mesmo. Pastor, mas era isso mesmo. Então, agora com a redenção, o William vai servir o Fernando como escravo, mas o Fernando não vai tratar ele como escravo, porque é parente. Então ele vai tratar bem, ele vai tratar diferente, a não ser que ele tenha um negócio muito ruim que o tio William falou: vou pagar 10 milhões para ver você sofrer. Mas acho que não é o caso, né? Então, queridos, obrigado, pode descer. Obrigado. Uma salva de palmas aí, pessoal. Queridos, era assim que acontecia a redenção no Velho Testamento dentro da lei. Então, a redenção, eu vou falar, antes de ser aplicada no reino espiritual, ela foi aplicada no reino natural para que a gente pudesse entender. Lembra? Volta para cá. Isso aqui para eles é entreveiro. Eles nasceram com essa lei e morreram com essa lei. Gerações se passaram e todo mundo que devia algo para alguém tinha que resolver dessa forma. Então, eles estavam inteiramente acostumados a lidar com isso no dia a dia deles. Eles sabiam como é que a pessoa tinha que ser redimida. Eles sabiam que se tinha uma dívida tinha que ser paga. Então, a lei da época era muito clara e todo mundo vivia dentro dessa lei. Queridos, o que a gente precisa compreender é que a Bíblia ela diz que Jesus nos redimiu.
A Bíblia diz que Jesus, Ele nos comprou. A gente vai ler vários versículos aqui que você vai começar a se assustar com a beleza da revelação daquilo que a gente vai falar aqui, depois que você ver esse teatrinho simplesinho que a gente fez aqui. Quer ver? Vamos começar a ler alguns versículos. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de todos se faz servo. Deixa eu explicar uma coisa para ti que muitas vezes é mal entendida na Bíblia. As pessoas, quando elas leem a palavra servo, elas quase acham que é um elogio. Irmão Charles, servo do Deus Altíssimo. O cara se acha, eu sou servo do Deus Altíssimo. Querido, sabe o que é servo na Bíblia? É escravo. Servo é uma palavra talvez um pouco mais maquiada, mas se você estudar o contexto bíblico, toda vez que a palavra servo é usada, está falando de um escravo. Se diz assim, esse aqui meu servo, escravo. Ele era dono de outra pessoa. Então, ser servo não é você varrer o chão da igreja. Eu tenho um coração de servo, deixa eu varrer. Claro que isso é bom, não deixa de fazer. Mas sabe o que é um coração de servo? É você dizer, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Quer ver? Vamos seguir? Colossenses 1,13 diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. A gente está começando a cavar para baixo aqui. Olha o que a Bíblia diz, porque Ele nos resgatou. Meu querido, eu e você precisamos entender de uma vez por todas que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi muito mais do que morrer por nós. Eu mostrei para vocês ali, por que tinha que ser um parente? Por que você acha que Jesus ele teve que vir para morrer por nós? Porque Ele é o nosso parente. Por isso que Ele veio para morrer por mim e por você. A gente encontra versículos na Bíblia que começam a trazer essa conotação. Porque agora no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, que é aquele que mais teve voz na jogada, ele teve que começar a fazer a transição do que as pessoas entendiam por redenção na prática, por reino espiritual. Quer ver? Vamos ler mais alguns versículos? Lá em Salmos capítulo 49, versículos 7 e 9, diz assim, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Querido, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não tinha nada que eu e você poderíamos fazer para ser livre. Não tinha dinheiro, não tinha quantia, não tinha terra, não tinha absolutamente nada que comprasse tua salvação. Não tinha absolutamente nada que comprasse o teu direito de ir para Deus, de ir para o céu. Então, o Salmo está dizendo assim, gente, nada que o homem faça consegue comprar uma passagem, consegue abrir um caminho para você entrar no céu. Unicamente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é o que nos dá esse direito e essa condição. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, olha o que a Bíblia diz. A qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus irmãos, eu e você estávamos escravizados. A Bíblia diz que por causa do pecado, eu e você estávamos sob o domínio de Satanás. Quando Jesus ele foi para a cruz, ele estava pagando uma dívida por mim e por você. Em outras palavras, ele estava literalmente pegando uma dívida que era tua e ele estava dizendo, eu vou pagar. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Só que muitas vezes eu e você como crente, eu vou usar o que já foi falado um pouco aqui pelo Tchulu, umas vezes eu e você como crente, a gente faz assim, eu vou aceitar Jesus, eu vou me converter, esse é o termo que a gente usa, né? Vou me converter. Aí a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente vem no apelo, a gente repete a oração, e a gente acha que tudo continua igual. A gente pensa assim, não, agora acho que eu tenho que é bom vir no culto, né? Fiquei sabendo que essa igreja é em célula, acho que eu vou vir também. Vou conhecer uma. O que mais tem que fazer aqui nessa igreja? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Queridos, não. O evangelho não é a gente pedir que Deus administre nossa vida para o nosso conforto. O evangelho é eu e você entendemos que agora nós temos um dono. A palavra Senhor, ela não tem muito a ver com aquilo que a gente tem interpretado muitas vezes dentro do nosso coração. A Bíblia, ela muito mais enfatiza, nós recebemos Ele como Senhor do que como Salvador. Por quê? Porque quando a Bíblia diz exatamente isso, aceite Ele, receba Ele como Senhor, sabe o que a Bíblia está dizendo? Enquanto você não tiver a consciência de que Ele é o teu dono, de que Ele é o dono de tudo que você tem, de que Ele é o dono de tudo aquilo que você tinha, você nunca vai conseguir entrar no reino dos céus. Meus irmãos, eu fiz essa representação aqui. Se esse era naturalmente a forma de uma pessoa ser redimida, como que era no reino espiritual? Eu e você, nós tínhamos uma dívida. E essa dívida não podia ser paga. Sabe o que Jesus fez?
Ele olhou para nós e ele falou assim: rapaz, o pessoal se ralou. Não tem como se livrar disso aí. Mas sabe o que Jesus resolveu fazer? Eu vou ter que pagar. O Lucas estava com uma dívida que ele não consegue pagar. Eu vou pagar para ele. Só que tu percebe que Jesus ele não pode ir contra seu próprio princípio. Eu estava devendo, porque através do pecado, eu me tornei escravo de Satanás. Muitas pessoas elas se perguntam assim: Lucas, Deus não é todo poderoso? Deus não é o cara? Ele não podia resolver essa parada com um estralo de mão aqui e outro aqui, que nem o Thanos fez ali no Avenger? Ele não podia de alguma forma fazer uma coisa assim que, resolveu, pronto, acabou. Eu tinha essa pergunta para mim, sabe por que ele não podia? Porque ele mesmo decifrou e ele mesmo disse como que uma redenção deveria ser feita. E ele não vai contra a sua própria palavra. Tem alguém devendo? Alguém tem que pagar. E eu estava devendo. E às vezes a gente não entende que aquilo que Jesus está querendo dizer para a gente é: eu fui para a cruz para pagar a tua dívida, que não tinha como tu pagar. Só que a lei é clara: uma vez que alguém resgatasse você, você não é mais de você mesmo. Então o crente que se converte e acha que ainda é de si mesmo, ele não está entendendo o Evangelho. O crente que se converte e acha que o dinheiro é dele, ele não está entendendo o Evangelho. O crente que se converte e acha que o tempo é dele, o corpo é dele, a vida é dele, ele toma a decisão que quer, ele não está entendendo nada do que é o Evangelho. Você está tentando achar um clube para você se sentir amado, mas não um reino para você pertencer. Se eu e você, a gente não vive o Evangelho, que é o centro mesmo, de dizer: Jesus, o Senhor morreu por mim, eu estava ralado, eu estava fritando a frigideira do capeta, eu estava já olhando o tridente, eu estava ralado, não tinha o que eu fizesse que ia conseguir me redimir. Você consegue entender, meu irmão? Isso aqui não é folclore, isso aqui não é poesia, isso aqui é a tua realidade, isso aqui é a minha realidade. Não tinha jeito de eu e você ser redimido. Jesus Cristo desceu de um céu, onde ele estava bem, ele desceu, se rebaixou à condição de homem, e ele disse assim: alguém está devendo, alguém vai ter que pagar, ninguém consegue pagar, o único que consegue pagar sou eu. Quer ver? Vamos voltar lá para Moisés. A gente sabe que na Bíblia existem algumas tipologias de Jesus, uma delas é Moisés, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre José. Moisés, na sua 10ª praga ao Egito, aconteceu uma coisa muito interessante, porque nas primeiras 9, Moisés, ele obedeceu a palavra de Deus usando o cajado. Na 10ª, uma coisa diferente aconteceu. Não foi o cajado de Moisés que liberou a 10ª praga. Deus ele foi muito claro, ele disse assim: Moisés, ouça com muita atenção aquilo que eu vou te dizer, meu chefe, porque o negócio vai enfeiar. Aí ele diz assim: à meia-noite, o anjo vai passar por todo o Egito. Não importa se o cara é judeu, se o cara não é, não importa. Só importa quem tiver obedecido aquilo que eu vou dizer. São 4 coisas que Deus pediu. Primeira, se vista de um jeito, coma o cordeiro inteiro, esteja acordado a tal hora, e pegue o sangue que você retirou daquele cordeiro perfeito. Inclusive tinha que comer inteiro, né? Falei. Pegue o sangue que você tirou desse cordeiro e passe nos umbrais da porta. Porque quando o anjo passar, à meia-noite, quem não tiver com o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte vai entrar e vai levar o primogênito, não só de humano, mas de animal também. Querido, sabe o que determinou quem foi redimido e quem não foi naquele dia? O sangue. Já naquela época, Jesus estava lançando na palavra de Deus o símbolo daquilo que não iria nos redimir no futuro. O sangue de Jesus. Meu irmão, entenda. Quando a gente estuda histórias como essa na Bíblia, Deus está querendo nos mostrar algo muito, muito relevante. Existiu obediência, precisava haver obediência para que o sangue estivesse no umbral da porta. E muitas pessoas elas não entendem que a obediência na nossa vida é aquilo que sela a nossa vida com o sangue de Cristo para que Satanás não consiga entrar na nossa casa. Daqui a pouco eu vou voltar a falar de dízimo, não se preocupe. Porque o problema das pessoas não é não entender o dízimo, o problema das pessoas é não entender a redenção. Não adianta eu ficar aqui falando de dízimo se você não entende a espinha dorsal do que é o Evangelho, que é a redenção. Esse é, inclusive, o termo que o pastor Luciano Subirá na mensagem dele usou. O termo, a teologia da redenção é uma das coisas mais importantes que você precisa entender, porque parte dela eu tenho entendimento sobre o resto do Evangelho. Quer ver, queridos? Deixa eu continuar lendo alguns versículos aqui mais. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão começando a entender? Está começando a cair ficha? Jesus ele veio como servo, ele veio como escravo.
Ele veio de uma forma extremamente reduzida. Se fez escravo por mim e por você, para que, olha o termo de novo acontecendo, resgatou. Então tu perceba, eu lendo esse versículo aqui na Lajaica, você, com o que eu já falei aqui, você entende um pouquinho melhor agora. Ô, Lucão, rapaz, nunca tinha pensado desse jeito, nunca tinha visto desse jeito. Eles lá entendiam muito mais do que a gente, porque eles estão vivendo esse contexto o tempo todo. Por exemplo, meu cunhado é americano. Eu posso chegar aqui e mostrar umas imagens para vocês dos Estados Unidos, eu já viajei para lá, posso falar como é que é, mas só ele vai saber entender o que é ser um americano, porque ele viveu lá a vida inteira. Então, nós temos uma dificuldade aqui, a dificuldade de nós entendermos a cultura que eles estavam, mas aqui o apóstolo Paulo e Jesus, ao falar essas coisas, eles entendiam de uma forma muito maior. Quer ver? Olha lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Pedro 2,1 diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Chegando a negar o quê? O soberano que os resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É o que a gente está vivendo hoje. O pessoal acende vela para ver se o relacionamento com a esposa melhora. O pessoal pega um elefante e bota de bunda para a porta, porque de alguma forma vai ganhar mais dinheiro. Não sei como, que o elefante, a bunda do elefante... Então, eu não sei o que... Então, eu tenho uma caneta da sorte, eu tenho um envelope que não sei o quê, eu acordo o pé direito. O pessoal tenta fazer alguma coisa para destruir a redenção. Sendo que ele é o único que consegue produzir qualquer coisa do céu na tua vida. Só que a Bíblia já nos falou aqui, no final dos tempos, falsos mestres se levantarão para tentar destruir a obra redentora de Cristo. Queridos, redenção. Se você entende o que é redenção, se você realmente aceita com humildade, isso, a tua vida muda, porque você entende, eu não sou meu, cara. Pelo amor de Deus, se você entende redenção, você... Sabe qual é o problema de falar de dízimo e oferta? É porque as pessoas amam dinheiro, cara. Se você, sabe, tem muito homem de Deus que ama Jesus até mais do que eu, que não concorda com o dízimo. Mas sabe o que eles fazem? Eles dão muito mais que o dízimo. Eu não conheço uma pessoa que ora, que busca a Deus, que não tem dentro do seu coração o desejo de ser generoso em todo lugar onde ele está. A Bíblia chama o amor ao dinheiro, chama de avareza. A pessoa é um avarento. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia ela chega a ser tão forte com isso, que ela diz assim, você não pode servir a dois senhores. Aí, se você nunca leu o versículo, você vai dizer, é verdade, você não pode servir Deus e a Satanás. Não é isso que Deus fala. Você já leu o versículo? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque, vamos ser sinceros, perto do dinheiro, nem Satanás ganha. O que mais as pessoas amam nesse mundo é o dinheiro. E por isso que Jesus está dizendo, existe um grande problema no coração do homem, é o amor ao dinheiro. Enquanto você não vencer esse negócio, você não sai do chão. Então, queridos, eu já vou voltar a falar um pouco sobre dízimo, mas vamos continuar falando de redenção. Jesus nos redimiu. Jesus ama você. Tem outros versículos que eu gostaria de ler aqui, Olha só o que Jesus fez. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 18, diz assim, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas calma aí, Lucão. Como assim eu me tornei escravo? Caramba! Quando eu vim aqui, eu cantei aquela música, livre para correr, livre para correr. Não sou livre. Como é que a Bíblia agora está dizendo que eu sou escravo? Meu irmão, a gente tem que entender. Daqui a pouco eu vou ler o versículo que você vai dizer, tá, entendi. Mas você não é livre. Me perdoe, mas você não é livre. Você tem um Senhor. Você tem um dono. Você não faz o que você quiser do teu tempo. Você não faz o que você quiser do teu corpo. Você não faz o que você quiser do teu dinheiro. Você não faz o que você quiser da tua vida. A não ser que você queira ir para o inferno. Porque o Evangelho não é para melhorar tuas notas na faculdade. O Evangelho não é para melhorar você de carro. O Evangelho é para te tirar do inferno e te colocar num reino de luz. Para isso que serve o Evangelho. Só que às vezes a gente é tão avarento que a gente quer discutir picuinha dentro da igreja. Dou dinheiro, não dou dinheiro, pelo amor de Deus, minha gente. Se você tem dúvida, daqui a pouco eu vou abrir todos os versículos que você precisa para você dizer, Lucão, estou saindo da igreja hoje, mas não tem como negar que você está certo.
Por que, Cristo? Porque está na palavra, tudo que eu estou dizendo na palavra. Vamos continuar lendo. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados com alto preço. Não se tornem escravos de homens. Jesus está dizendo assim, ó, você é escravo, mas você é meu escravo. Não se torne escravo de homens. 1 Coríntios 7, 22 diz assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Está difícil para você ouvir? A gente não é livre, gente. Às vezes eu já fui uma pessoa de autoestima muito detonada. Eu já passei por coisas na minha vida que eu não sei fazer, eu me senti um lixo. Queridos, se você ler esse versículo aqui, não se sinta mais um lixo. 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados com alto preço. Nada desse mundo consegue comprar você, meu irmão. Nenhuma pessoa, por mais rica que fosse, conseguiria comprar você. O preço que você tem é o próprio sangue de Jesus Cristo. Por isso Satanás tenta dizer que você não vale nada. E muitas pessoas podem olhar para você e não valer nada. E dizer que não vale nada. Mas deixa eu te dizer, você tem o maior valor desse mundo, porque quem te deu o teu valor foi Jesus Cristo. Ele te deu esse valor, ele falou, você foi comprado com um alto preço. Lá em Hebreus 9,15 diz assim, ó, por esta razão, Cristo é o mediador. Presta atenção nos termos, que às vezes você não prestava. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora olha só, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Está na Bíblia inteira. Redenção, depois que você entende, você nunca mais lê o Novo Testamento do mesmo jeito. Porque os termos da redenção, eles estão em todos os versículos. Mas a gente acha assim, resgate, a gente imagina um filme do Rambo. Ele resgatando a pessoa no facão. Meu irmão, o resgate que eu e você tivemos foi na cruz do Calvário. O sangue foi derramado, uma pessoa morreu por você. Porque literalmente eu não tinha como pagar. Jesus olhou para mim e falou assim, Lucão, tu está ralado, cara. Não tem como você pagar isso aí. Aí Deus olhou para o seu filho Jesus e disse assim, nós vamos pagar. Eu já entrei em umas enrascadas na minha vida que meu pai me tirou. Uma vez eu fiz uma conta, não tinha como pagar. Meu pai olhou para mim e falou assim, quanto é que é? Eu falei, pai, é tanto. Aí ele deu um jeito lá e pagou minha dívida. Até hoje não me cobrou. Mas é isso que um pai faz. É isso que um pai faz. Ele olhou para você, meu chefe, tu estava ralado, eu estava ralado, nós não tinha jeito de melhorar, nós não tinha jeito de ser salvo. Jesus olhou para nós e falou assim, eu pago. Eu pago. Só que Jesus, ele ama tanto a gente que Jesus ama tanto a gente. Estou tentando achar os versículos aqui, porque não sei se vai ter de ler tudo, mas olha só. Colossenses 2,14 diz assim, a Bíblia diz, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Esse termo escrito de dívida é literalmente um termo da época, onde falava não só de pessoas que deviam dinheiro, mas de pessoas que tinham cometido crimes e delitos. E Jesus está dizendo assim, ó, na cruz do Calvário, eu paguei. Todo escrito de dívida que estava sobre você. No versículo 15 diz assim, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Lembra que é despojo? O despojo agora não está falando da vida, está falando dos bens. Jesus falou assim, ó, eu resgatei a tua vida e eu resgatei tudo que você tinha. Estava na mão de Satanás, agora está na tua mão de novo, porque eu te dou por herança. Apocalipse é de tremer as pernas. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Meu Deus. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.
Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Meu Deus, queridos, você precisa entender o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele comprou você, é uma transação financeira. Eu sei que a gente não gosta de falar de transação financeira, mas literalmente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi uma transação financeira. Não foi com dinheiro, não foi com real, não foi com dólar, não foi com o dinheiro que circula nesse mundo, mas foi com algo, um valor espiritual que eu e você não tínhamos condição de pagar. Por isso que Apocalipse está dizendo, o Jesus, ele foi morto e ele comprou para Deus. Ele me comprou para Deus, meu irmão. E para mim não existe maior alegria do que dizer, eu sou de Cristo. Eu sou de Deus, porque Jesus, ele não me trouxe o espírito de escravidão. Ele me trouxe um espírito de filho, pelo qual eu posso dizer, Abba, Pai. Ele não me trata como escravo, ele me trata como amigo. Ele poderia me tratar como escravo? Tem todo o direito. Mas porque Ele me ama, a Bíblia diz, livro de caminhão e geladeira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O que esse versículo está dizendo? Para que não pereça e tenha vida eterna. Não está dizendo assim, ó, e Deus deu seu único Filho, para aquele que estava ralado agora se rale mais ainda. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você poderia ser escravo, mas Jesus te fez filho. A redenção faz de Deus o nosso dono e de nós a propriedade dele. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao servo do rei, são uma nação santa, são um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos. A gente está por todo canto na Bíblia. Da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O reino de Deus, ele custa tudo que a gente tem. Eu não estou dizendo que você compra nada, você foi comprado. Sabe quando que você entra no reino? Quando você reconhece e admite essa transação. A igreja, na sua Idade Média, ela pirou o cabeção, né? Depois que Roma, o Império de Roma assumiu a igreja, depois que a igreja passou, inclusive, por bastante tribulação e perseguição, muitos princípios foram disturbados na igreja. Então, você sabe que um dos que foi levantado por Deus para resolver isso aí, consertar isso aí, foi o próprio Martinho Lutero. Quando, literalmente, ele pregou na porta do templo, dizendo, ninguém compra terreno no céu não, gente. Porque a igreja, um dia, chegou a pregar que para você ir para o céu, tu tinha que dar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, para quem aqui, desculpa, tá? Eu sei que não tem ninguém aqui, então eu vou falar para as paredes, mas para quem aqui fosse avarento, se você não dá o dízimo, você não vai para o inferno, fica tranquilo. Mas tu vai viver uma vida miserável na terra. Mas você não vai para o inferno, fica sossegado, bate na trave e entra. Mas você não vai para o inferno. A graça de Deus é maior que isso. Mas você vai viver uma vida miserável na terra. Você já está vivendo, tu sabe disso. Romanos, esse aqui eu tremo só de falar, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente ter medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora, o apóstolo Paulo está tendo que dizer assim, eu sei que vocês entenderam a redenção, e eu sei que dentro da lei, você sabe que você sai de um senhor para ter outro senhor. E por mais que o outro senhor seja melhor, ainda assim eu quero te dar uma boa novidade. Ele falou assim, Deus, Ele não vai escravizar você. Ele tinha esse direito, mas porque Ele te ama tanto, Ele não vai escravizar você. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te chamar de filho. Ele vai te chamar e no qual eu e você vamos poder chamar de Abba, Pai. Esse é o termo que inclusive está no versículo. Quando a Bíblia fala Abba, Pai, é um termo carinhoso para falar pai. É como se a gente hoje estivesse falando papaizinho. É como se a gente estivesse colocando carinho na nossa boca para dizer. Agora, olha que interessante, lá em 1 Coríntios 6,17 diz assim,
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Presta atenção. Deus está dizendo que quem se une a Deus torna um com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? E o que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo agora? Ele está dizendo o seguinte: gente, tem um problema de pecar na ordem moral, tem um problema de pecar na ordem sexual. Eu, desde criança, aprendi que pecado é pecado. Tipo, pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. Mas aqui o apóstolo Paulo, de alguma forma, ele está dizendo que quando a gente peca de ordem moral contra o corpo, a gente está pecando de uma forma, não vou dizer especial, mas de uma forma maior. Por quê? Porque você não está só transgredindo o princípio de Deus, mas você também não está manejando algo que não é teu, que é o teu próprio corpo. E aqui a gente entra no princípio de mordomia cristã. O conceito de mordomia é cuidar bem daquilo que não é seu. A parábola dos talentos tem tudo a ver com mordomia. A Bíblia diz que que o Senhor deu 1 para um, 2 e 5 para outro. Depois ele voltou, que tinha feito 5 fez 10, que tinha feito 2 fez 4, aquele que tinha feito 1 enterrou 1 e não fez nada com 1. Queridos, eu e você, tudo que nós temos, tudo. Você quer se ofender comigo, que se ofenda. Leia na tua Bíblia para você ver que é isso. Tudo, tudo, tudo. Até teu corpo eu li aqui não é teu. Lucas, eu pensei que mesmo meu corpo era meu. Não é. Ainda bem que não é que está meio gordo. Não. Ô Jesus, dá um jeito aí no meu corpo, já que não é meu. Então, queridos, nada do que você tem é teu. Absolutamente nada que você tem é teu. Pode estar no teu nome, mas não é teu. Tudo é de Deus. E o apóstolo Paulo agora está dizendo assim, ó, cuide do teu corpo, porque ele também não é teu. Por exemplo, se eu, faz de conta que eu tenho um dinheiro bom, eu comprei um apartamento, beira-mar de Balneário Camboriú, lá em cima, estou bombando na verba. Mas, homem, todos os melhores móveis que tem. Mas eu sou tão rico que eu vou ficar 1 ano viajando pelo mundo. Aí eu pego o baixinho Elô, o César Elô, e eu digo assim, eu quero que vocês fiquem na minha casa. Fique aqui, é de você, ó, tem dinheiro debaixo do colchão, pode usar. Tem bastante comida na geladeira, pode usar. Sabe o que eles vão se tornar? Dono do apartamento? Eles vão se tornar o quê? Mordomo. Mordomo, queridos, é você estar usando algo que não é seu. Jesus, ele é tão bom, que ele nos resgatou, tirou da mão do diabo a nossa vida e os nossos despojos. Mas ainda assim ele diz, eu não vou ficar com isso. Toma e cuida do que é meu. E aqui que a gente vê em Coríntios é isso. Romanos 8,32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, Jesus ama você. Ele ama você. Ele se preocupa com as tuas necessidades, ele se preocupa com as coisas que você está querendo fazer. Deus se preocupa com aquelas férias que você quer ter com a tua esposa há muito tempo que você não consegue. Deus se preocupa com o carro que você está querendo trocar, ele quer te abençoar. Deus, ele ama tanto você que ele se preocupa com as coisas pequenas do teu coração e com as grandes também. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, se ele deu o próprio filho dele, você acha que ele está poupando bênção? Meus irmãos, todas as bênçãos de Deus para a nossa vida já são liberadas sobre nós. A diferença é quem está acessando e quem não está. Lucas, como é que eu acesso? Através da obediência? Isso se chama maturidade. Maturidade é o quanto daquilo que você sabe você pratica. Então, Lucas, eu estou aqui na igreja faz 10 anos, estou ralado em todas as áreas da minha vida, porque você está vivendo em desobediência. Mas tem crente que parece que está tentando implorar para Deus uma bênção. Deus me abençoe, Jesus me abençoe, o Senhor me abençoe. Meu irmão, você está perdendo teu tempo. Eu não estou dizendo que você não pode pedir, não é bíblico você orar pedindo a Deus. A Bíblia diz, pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia inclusive diz que muitas pessoas elas não recebem porque não pedem. Mas nós precisamos entender que todas as coisas já foram liberadas, todas as bênçãos de Deus, elas são sim e amém. Então se eu não estou acessando é porque eu não estou vivendo em revelação ou não estou vivendo em obediência. Porque tem 2 coisas que podem te impedir de acessar as promessas de Deus. Falta de revelação, que necessariamente não é pecado. É preguiça e falta de intimidade, e pecado. Então, eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu não estou acessando.
Algumas delas é porque eu preciso alinhar ainda mais a minha vida com Deus, e outras delas é porque eu preciso buscar mais a Deus, porque eu não consigo andar no que eu não tenho revelação. Mas já está liberado, galera. Já está na conta, o dinheiro já está lá. Só que eu estou falando de dinheiro, é uma figura de linguagem, né? Mas a gente só vai conseguir acessar as bênçãos de Deus através da obediência e da rendição. Por isso que gente orgulhosa não consegue passar o cartão na máquina de Jesus. Gente que está vivendo no pecado não consegue passar o cartão. É tudo figura de linguagem, né? Espero que vocês não estejam entendendo errado. Então, está liberado, mas você só consegue sacar através da obediência. Quer ver? Eu quero entrar numa história agora, eu não vou demorar, mas é uma história que está descrita em Gênesis capítulo 47. Eu ia ler, mas não vou por questão de tempo. Gênesis 47 conta a história de José. Se você quiser ler na sua casa, Gênesis 47, de 13 a 25. Queridos, contando um pouco do contexto de José, que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, José fizeram uma sacanagem com ele. Os irmãos dele venderam ele como escravo para uns caras e falaram para o próprio pai de José que ele tinha morrido. Olha a sacanagem, cara. Então, ele foi extremamente machucado na vida dele, mas a Bíblia diz que ele vai para a prisão, e lá dentro da prisão ele é um cara tão legal, que alguns anos depois, quando o faraó ele precisava que alguém interpretasse um sonho que ele teve, a fama de José lá da cadeia chegou no faraó. E faraó não tinha nada para perder, mandou chamar o cara. Quando José chega lá, o faraó diz assim: José, eu tive um sonho. Eu sei que eu estou contando de um jeito aqui só para você entender, né? Bem resumido. O faraó chega a dizer: eu tive um sonho. Eu vi 7 vacas gordas e eu vi 7 vacas magras. E ele contou mais uns detalhes do sonho. E aí José, de forma bem simples, ele disse assim: Faraó, a interpretação do sonho é a seguinte: vão vir 7 anos de profunda riqueza para a terra do Egito. Rapaz, tudo que tu colher vai dar. Vão ser 7 anos de prosperidade como nunca você viu. Mas seguido desses 7 anos, vão ter 7 anos de escassez, onde a coisa vai ficar preta mesmo. Queridos, resumindo bem a história, exatamente como José falou para Faraó aconteceu. Só que aí, José, ele falou para ele: durante os 7 anos em que a coisa vai render, junta tudo que você puder juntar, para que você tenha depois, nos 7 anos de escassez. Aí o que aconteceu? Faraó obedeceu, Faraó andou na direção que José tinha dado. E, queridos, quando começou os dias de sequidão, a coisa se inverteu. Porque todo mundo veio para o palácio dizendo assim: nos acabou as sementes, a gente não tem como plantar, não tem mais comida. Aí a primeira coisa que aconteceu, você pode ler na sua Bíblia depois em casa, a primeira coisa que aconteceu, eles compraram as sementes. A Bíblia diz que depois de um tempo, acabou o dinheiro na terra de Faraó. Cris, acabou, ninguém mais tinha nota, não tinha mais liquidez, ninguém tinha dinheiro, ninguém, acabou. Tu imagina, todo o dinheiro da terra do Egito foi parar na mão de Faraó. Aí, depois de um tempo, eles voltaram e falaram: vamos morrer. Leva os nossos despojos para que a gente possa ter semente. E aí, queridos, o que José fez? Tudo bem, então agora eu vou comprar todos os despojos de vocês e também a terra em troca de semente. Queridos, isso foi feito. A Bíblia diz que José, leia lá, José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Muitos dizem que essa foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. Toda a terra do Egito, só dos sacerdotes que não. Toda a terra do Egito foi comprada. Ou seja, o povo não tinha mais nada, não tinha mais um boi, não tinha mais terra, não tinha mais nada. Tudo estava na mão de Faraó. Eles compraram mais sementes, usaram as sementes, deu um tempo, acabou de novo, eles voltaram de novo para José e falaram assim: José, nos tome como escravo. Porque é melhor que a gente sirva vocês e se torne escravo de Faraó do que morrer. E agora eu quero ler o final dessa história. Eu não sei que versículo está direito, porque eu não anotei aqui, mas eu vou ler aqui, você pode prestar atenção. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. Olha só o que o povo respondeu. Aí eles disseram: meu Senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos de Faraó.
Querido, se você lê isso aqui meio rápido, ou se está meio sonolento, não sei, se não está prestando atenção, deixa eu te explicar. De quem que era a terra? De quem que eram os boi? De quem que eram as pessoas? De quem que era a colheita? Deveria ser de Faraó. Sabe o que José faz? José é uma tipologia de Cristo. Muitas das coisas que acontecem na vida de Jesus apontam para Jesus. Desculpa, muitas das coisas que acontecem na vida de José apontam para Jesus. Tipologia é diferente de teofania. Daqui a pouco a gente vai entrar numa teofania. E aí, querido, sabe o que acontece aqui? José lhe diz assim, ó, está aqui as sementes, está aqui o que vocês precisam. De tudo que vocês produzirem, somente 20% vocês precisam devolver. Quando José falou isso, eles não se acreditaram. Isso aqui, tudo é teu, cara, tudo é teu, o maquinário é teu, o dinheiro é teu, tudo é teu. E você vai deixar a gente ficar com 80% de tudo aquilo que a gente produzir? José falou sim. Aí eles falaram, mas como tá bom ser escravo de você. Está ali. Sabe por quê? Isso aqui está falando de 20%, nem é o 10% do dízimo que daqui a pouco a gente vai entrar. Mas sabe o que essa história está querendo nos mostrar? José, ele queria que tivesse na cabeça do povo quem é quem. Querido, se você ler a Bíblia, sempre Deus ele institui alguma coisa para lembrar a gente de algo muito importante. Por exemplo, sempre quando o povo tinha alguma vitória no Velho Testamento, muitas vezes Deus mandava fazer monumentos. Para quê? Para que as gerações que viessem depois deles não se esquecessem daquilo que Deus fez. A própria ceia, que a gente vai celebrar daqui a pouco, é isso. E eu vou mostrar na palavra de Deus por que é isso. Então, queridos, Jesus aqui, o José, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam entender de quem vocês são. E por isso, 20% de tudo aquilo que vocês produzirem, vocês vão devolver. Então, queridos, Deus ele trabalha dessa forma. Eu não estou dizendo que Deus ele quer nos manipular. Eu não estou dizendo que Deus ele quer de alguma forma manter a gente num cabeço da lei. Não é isso, porque tudo é feito de coração. Você pode inclusive dar o seu dízimo da forma errada e nada valer, se você fazer isso com raiva, se você fazer isso com, que droga, esse devorador do cão, tem que o devorador não vir. Se você faz desse jeito, meu irmão, já não vai funcionar. Não é o fato só de você dar que vai dizer que você está bem. Mas a gente precisa entender os princípios do reino de Deus. A gente precisa entender como que Deus trabalha. Olha só. Em muitos aspectos da vida cristã, Deus manda a gente fazer a nossa parte. Olha só, em Efésios 4:27 diz, não dê lugar ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que é que a Bíblia está dizendo? Existe a nossa parte no negócio. E às vezes a gente é tão ruim, por exemplo, financeiramente falando, né? Faz de conta que o camarada ele é fiel, ele entende o princípio do dízimo, ele dizima na casa de Deus, ele oferta, ele é generoso, ele ajuda a pessoa que está mal, ele é um cara generoso mesmo. Mas se você não sabe administrar teu dinheiro, se você não sabe tratar com o dinheiro com sabedoria, o que vai acontecer contigo? Você vai empobrecer. Outra, se você não quer trabalhar, a Bíblia diz que também não, coma. Os princípios da palavra estão claros. Se você quer prosperar financeiramente, você vai ter que ser trabalhador, você vai ter que ser organizado e você vai ter que fazer a sua parte. Dentro das minhas pesquisas, uma hora eu entrei num vídeo do pastor Cláudio Duarte, e foi bom porque eu ri um pouco. Ele disse assim, hoje a coisa está tão pesada, que você vai expulsar um demônio, é a pessoa que sai do demônio. Porque tem gente que está judiando tanto da desobediência, que quando expulsa o demônio fala, mas ainda bem, me aliviei. A Bíblia fala ali do tal do devorador, né? Que muita gente fica temendo, meu Deus, vou dar o dízimo aí, porque tem um devorador, meu Deus, quem que é o devorador? Queridos, tem gente que eu acho que o devorador olha e diz assim, não preciso nem ir. O próprio demônio diz assim, homem, não perca a viagem aí, homem, que o homem sozinho já está se acabando. Não precisa de devorador não para acabar. Então, existe a nossa parte, meus irmãos. Não acha que os princípios também são assim como variante de codão. Dei o dízimo, cadê o dinheiro chegando aqui, cadê? Não, se você não for responsável, se você não for trabalhador, se você não cumprir os princípios da palavra de Deus em outras áreas, não acha que cumprir uma vai resolver tudo. Não é porque você tem uma área do teu casamento que você está bem, se você desleixa nos outros, que o teu casamento vai ser bom. Agora, aqui que está o negócio. Em muitas áreas da nossa vida, nós temos que se mexer para que a gente esteja bem. Mas quando fala de dízimo, lembra lá de Malaquias? A Bíblia diz assim, eu repreenderei o devorador. O dízimo, queridos, é um ato de quando você entrega para o Senhor, é como se você estivesse colocando aquele sangue nos umbrais da porta, porque o dízimo, ele é a celebração da redenção, e daqui a pouco eu entro no último versículo para matar
qualquer argumento que possa sobrar na tua cabeça de que o dízimo é da nova aliança. Mas quando a gente encontra essa tipologia acontecendo do sangue de Jesus nos redimindo, a gente entende que quando a gente obedece à palavra de Deus, agora estou falando de dízimo mesmo, quando a gente dizima na casa de Deus, o que Deus diz é assim, agora é eu que repreendo o devorador. Fica tranquilo que agora você não tem que fazer nada, chefe. Agora é eu que vou trabalhar. Satanás vai se levantar contra a sua vida, contra as suas finanças, e ele não vai conseguir ganhar. Por quê? Porque você é fiel. E tudo aquilo que é marcado pela redenção não toca. Satanás não consegue tocar. O dízimo, ele serve para nos manter conscientes que Deus é o nosso dono. Lá em 1 Coríntios 11, 25, 26 diz assim, da mesma forma, agora a gente vai falar de ceia. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é o da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, eu acho lindo e eu acho muito oportuno a gente estar celebrando a ceia hoje. Sabe por quê? Porque a primeira vez que a ceia aparece na Bíblia, também é a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. E isso foi muito antes de Deus instituir a aliança através de Moisés. Eu quero contar uma história para vocês aqui agora, que está lá em Gênesis capítulo 14. Eu vou ler 2 versículos, mas até chegar para ler esses versículos aí, eu quero contar um contexto para vocês. Queridos, presta atenção aqui, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Levi, ele era o bisneto, isso? De Abraão, correto? Abraão, daqui a pouco eu já chego nessa genealogia. Abraão, ele tinha um parente chamava Ló. Esse cara morava em Sodoma. A Bíblia diz, nesse capítulo que eu acabei de narrar, você pode ler na sua casa, que rolou um pau entre 5 reis contra 4. Um desses 5 era o rei de Sodoma, onde o seu chegado, compadre, parente Ló morava. Esses 4 reis venceram os 5 reis. Na lei da guerra, quando um rei vencia outro rei, ele levava o reino dele como escravo e também levava os seus despojos. Você lembra o que é despojo, né? Os bens. Pronto. Então, esses 4 reis venceram esses 5 reis, subjugaram os 5 reis, pegaram todos como escravos e levaram os despojos. Isso chegou no ouvido de Abraão. E Abraão, chegou um servo de Abraão dizendo assim, servo você sabe o que é, né? Chegou um escravo de Abraão e disse assim, Abraão, teu parceiro Ló lá se ralou. A cidade de Sodoma perdeu a guerra e eles foram levados como escravo. Aí, Abraão sabia pela lei que se uma pessoa foi levada como escravo por uma dívida, era uma dívida que pagava a escravidão. Mas como Ló tinha sido levado pela espada, ele só pode ser liberado pela espada. Abraão, ele tinha 318 soldados. Na Bíblia nem chama de soldado, eu que estou elogiando. A Bíblia chega para eles e diz assim, gente, tenho aí um desafio para vocês, vamos lá resgatar Ló? Loucura, velho. E aí eles olharam para Abraão, claro que eu estou parafraseando e valorizando um pouco aqui, mas eles olharam para Abraão e falaram assim, Deus está com a gente? O El Shaddai Todo-Poderoso vai junto? Abraão falou, vai. Eles falaram, estamos dentro. Porque pela lógica não batia, entendeu? Pela lógica eles iam levar um pau, era tipo Davi e Golias. Mas eles sabiam que Abraão era abençoado por Deus. Eles sabiam já o que Deus tinha feito por Abraão, eles falaram, rapaz, eu vou até sozinho se Deus estiver com a gente. Porque eles sabiam, eles conheciam o que a Bíblia muitas vezes chama de o Deus de Abraão. Sabe o que aconteceu, para resumir a história? Abraão, com aqueles 318 homens, atacaram aqueles 4 reinos que tinham vencido os 5, venceram os 4, pegaram Ló de volta, e agora Abraão está voltando para casa com pessoas de 9 reinos, está na Bíblia, despojo de 9 reinos. Se ele já era rico, agora o bicho não sabe o que fazer. Só que aí o rei de Sodoma, ele veio correndo e implorou para Abraão. Está tudo ali. Ele diz assim, Abraão, o negócio é o seguinte, você pode ficar com a nossa riqueza, você pode ficar com o nosso dinheiro, devolve pelo menos o povo, porque se você ficar com o povo mesmo que vai te empobrecer, eles vão comer da tua comida, eles vão gastar do dinheiro do reino, devolve o povo. Sabe o que Abraão faz? Ele diz assim, eu não só devolverei o povo, mas eu vou devolver tudo que é de vocês, eu não quero nada. O que para mim importava era resgatar Ló. Agora eu quero ler um versículo com vocês, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo,
trouxe pão e vinho, presta atenção, o que é pão e vinho? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Presta atenção. Moisés nem tinha nascido, a lei nem tinha acontecido. A primeira vez que dízimo aparece na Bíblia é nesse versículo que eu acabei de ler. A primeira vez que ceia aparece na Bíblia é o momento que eu acabei de ler. O que é a ceia? É a celebração de Cristo. A gente leu em 1 Coríntios, lembra? Jesus dizendo assim: toda vez que você tomar do pão, que você tomar do vinho, vocês estão celebrando a minha morte, vocês estão celebrando a minha vida, vocês estão celebrando a redenção. Queridos, tu perceba, isso aconteceu quando não existia lei. Isso aconteceu quando não existia nenhuma das coisas que Deus tinha falado para Moisés ainda estava em vigor. E agora, eu quero finalizar a mensagem de hoje pedindo que você abra em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Esse é o último versículo que a gente vai ler, ok? Com todo carinho eu falo isso, mas não tem como não ser num tom de confronto. Se você discorda que o dízimo pertence à nova aliança, abre bem os teus olhos onde você está agora e presta atenção em mim. Porque agora eu vou mostrar para você a transferência do dízimo do Velho Testamento para o Novo Testamento. Não é fácil de entender, então você tem que prestar atenção. Tem gente me olhando com uma cara feia. Amém, Jesus. Vamos lá. Versículo 1. Esse Melquisedeque... Gente, a gente está lendo Hebreus. O que é Hebreus? Novo Testamento. Jesus já morreu, já ressuscitou, já vazou. A igreja já está começando há muito tempo. O avivamento já pegou Jerusalém. A coisa já está acontecendo. Paulo já tinha viajado para caramba. Ele está escrevendo uma carta para a igreja aos Hebreus. E ele está dizendo lá o seguinte: esse Melquisedeque, presta atenção nos termos, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, agora presta atenção, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Presta atenção, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Vamos congelar um pouco aqui. Existe uma discussão teológica bem grande a respeito de Melquisedeque. Muitas escolas teológicas dizem que ele é uma tipologia de Cristo. O que é uma tipologia? Moisés, José e outros. Isso é uma tipologia. É uma pessoa que na sua vida Deus usou para representar Cristo no Velho Testamento, ok? Agora, existe uma grande diferença entre tipologia e teofania. O que eu creio é na teologia da teofania. Eu acredito que Melquisedeque, ele foi uma teofania. Lucas, o que é uma teofania? Como se Jesus literalmente tivesse vindo para a terra. Entendeu? Isso é uma teofania. É o próprio Deus se manifestando de uma forma corpórea na terra. Então, a conclusão que a gente vai chegar a partir de agora não faz diferença no que você quer acreditar, porque o sentido é o mesmo. Porque a Bíblia, o capítulo inteiro de Hebreus, nesse contexto aqui, ele está falando a respeito da ordem de Melquisedeque. Que agora a nova aliança, ela está vivendo na ordem de Melquisedeque. O que é a ordem de Melquisedeque? É a nova aliança? É a aliança redimida. Nós somos redimidos por Cristo. Independente da tua escola teológica, Melquisedeque, ele representa Jesus. E nos versículos que eu li aqui, na minha opinião, está muito claro. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e fim. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. A Bíblia não está falando de um homem comum. Agora, presta atenção no que a gente vai ler agora, a partir do próximo versículo. É aqui que a coisa vai se juntar. Considerem a grandeza desse homem. De quem está falando? Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Você lembra o que é despojo? Da bufunfa, do dinheiro, daquilo que os reis tinham. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Agora vai lá. Eu tenho que explicar assim, me perdoe se você está achando muito detalhista. Lembra da genealogia? Abraão, Isaac, Jacó e Levi, ok? Levi, ele era o bisneto de Abraão. Quem que foi Levi? Quando a nação de Israel começou a crescer e se organizar, se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que ela foi dividida em 12 tribos. Uma das tribos era a tribo de Levi.
Quem que era a tribo de Levi diferente das 11 tribos? Eles eram os adoradores, eles eram os sacerdotes, eles eram aqueles que dedicavam toda a sua vida a buscar a Deus, inclusive para tentar limpar o pecado de todo mundo. Porque eram eles que entravam no templo, eram eles que entravam, lá no santuário, no tabernáculo, para redimir o povo. Só que eles não tinham tempo para trabalhar, eles não tinham tempo para fazer as coisas. Então o que Deus, presta atenção gente, o que Deus instituiu através da lei de Moisés para que esses caras não morressem de fome? Eles falaram assim, gente, para o negócio ser organizado, a tribo de Levi, eles vão ser tribo de sacerdotes. Então, todo mundo do reino de Israel, as outras 11 tribos, vai ter que pegar 10% de tudo que ganha e ofertar para a tribo de Levi, para que haja mantimento na tribo de Levi. Isso é a lei. Estão entendendo ou não? Por isso que a lei aconteceu, por isso que Deus instituiu o dízimo na lei de Moisés de uma forma prática para aquele momento, para aquela situação. Certo? Então, por isso que aqui, o apóstolo Paulo aos Hebreus, ele cita Levi. E ele diz o seguinte: este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, está falando de quem, gente? Melquisedeque. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Então, a Bíblia está falando de um homem que não vivia sobre a lei Abraão, pegando os dízimos de tudo aquilo que ele tinha recolhido em guerra, e entregando aos pés de Melquisedeque, que tinha vindo com o pão e com o vinho. Então, Abraão ele está vindo celebrar a redenção, Melquisedeque ele está vindo celebrar a redenção. E é isso que acontece quando a gente celebra a redenção, a gente toma a ceia e a gente dá o dízimo. Agora, continua lendo, porque eu ainda não cheguei no melhor. Olha só o que diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem que é o inferior? Abraão. Quem que é o superior? Melquisedeque. Essa é a figura de Melquisedeque, ele é maior que Abraão. No próximo versículo, no primeiro caso, a lei. Isso aqui é só interpretação de português, gente. Não é espiritual, tá? Português. Então, o que a Bíblia está dizendo? No primeiro caso, está falando do caso do Velho Testamento na lei, certo? É claro isso. Ele diz, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, ou seja, a tribo de Levi. Eles recebiam o dízimo do povo, porque eles precisavam viver também. Onde é que eu parei aqui? No outro caso, agora está dizendo na nova aliança, porque agora ele está falando de duas ordens aqui, querido. Isso aqui é um pouco de teologia, porém que a gente às vezes não estuda. Então, o Velho Testamento está falando da ordem levítica, o Novo Testamento está falando da ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Jesus Cristo, a nova aliança. Então, agora a Bíblia está dizendo, no primeiro caso, a ordem de Levítica, eles davam um dízimo para homens mortais. Agora, nesse outro caso, que nós estamos na ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Jesus, aquele de quem se declara que vive. Quem que é esse? Jesus? Melquisedeque? Pode-se até dizer, agora a coisa ficou feia, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Queridos, eu acredito que eu tenho filhos dentro de mim, porque eu vou ter filho. Eu já tenho filho? Não, mas está dentro de mim. Então, aqui, olha o termo que eles estão usando. No final, olha, Melquisedeque, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado. Então, estou falando dessa coisa esquisita, porque é esse o termo que a Bíblia usou aqui. Quem ainda não é pai, mas quer ser? Então, eu sei que é um termo estranho, teu filho está dentro de você, né? Espero, né? Vai sair de dentro de você, claro, não vamos dar detalhe, mas vai. Então, o negócio é o seguinte, aqui a Bíblia está dizendo assim, vou ler de novo o versículo. Pode-se até dizer que recebe os dízimos, pode-se até dizer que Levi, que não tinha nascido ainda, sacerdócio levítico, dízimo foi instituído para ajudar esses caras. Pode ser que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Querido, sabe o que a Bíblia está dizendo? A lei entrega o dízimo para a graça. Se você está prestando atenção, você está pelo menos assim, meu Deus, velho. É verdade? Quer que eu leia de novo? Vamos lá de novo, não tem problema. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, aqui é no Novo Testamento, já li o Velho, já sabia tudo a parada, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Último versículo. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? A lei
e entrega o dízimo para a graça. Nós estávamos no Velho Testamento, vivíamos, não nós, né? Mas eles viviam na ordem de Levítica. Agora estamos na ordem de Melquisedeque. E aqui, querido, se isso aqui não é a transferência do dízimo do Velho para o Novo Testamento, o que é? Sabe, queridos, mais uma vez eu digo para você, o fato de a gente não querer dar o dízimo deveria alertar algo no nosso coração. Você não quer dar porque você estudou e você acredita em algo maior, ou você não quer dar porque você ama o dinheiro? Eu digo para vocês, a coisa que mais abençoa a pessoa financeiramente, ela é ser generosa na sua vida, não só com a casa de Deus, mas com as necessidades que estão ao seu redor. Eu já estou finalizando a minha mensagem. Mas sabe por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque eu sei que existe muita confusão a respeito desse tema. Agora veja bem, todas as pessoas que amam Jesus, porque eu pesquisei pra caramba, eu fiquei mais de 30 horas preparando essa mensagem aqui para mim pregar para vocês hoje à noite. Eu pesquisei, eu vi vídeo no YouTube até não poder mais. Eu li coisa, eu li artigo, li gente endemoniada, li gente de Jesus. Eu li tudo. Eu tentei falar assim, Deus, eu quero ler tudo. Eu estou aqui seguro em Ti, não me solte, porque eu não quero entrar em engano. Eu vou me submeter a coisa que eu sei que não é verdadeiro, mas eu quero entender o que esses caras falam. Eu fui estudar. Os homens que... Porque tem muito... deixa eu dizer isso aqui, talvez isso te assuste. Tem muita gente que ama Jesus e tem um caráter bem melhor que o meu e não acredita no dízimo. Mas sabe o que eles acreditam? Eu vou te dizer agora. Porque isso aqui está em toda a Bíblia, no Novo Testamento, de forma muito clara. Eles acreditam que todos devem dar, ponto 1, todos devem dar, não tem uma pessoa que não deve contribuir. Eles acreditam que deve ser de forma generosa, ou seja, não é migalha não. Ou seja, dê com alegria esse envelope que está aí na tua cadeira, se você olhar para lá, já tem um versículo do apóstolo Paulo dizendo que cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria da miséria. Você ouviu o testemunho do tio Lu aqui? Cristo, veja bem, uma vez Jesus estava no templo, ó o climão. E Jesus estava do lado ali do gasofilaço, olhando quanto que a galera trazia. E os discípulos junto ali, pensando, mas Jesus está sendo meio inconveniente, né? Ficar vendo o que o cara traz. Pelo menos eu não fico olhando ali quem está trazendo. Né? Mas Jesus ele estava lá cubando mesmo. E aí, terminou o momento de dízimo e oferta do culto, Jesus chama os chegados dele, os discípulos, e diz assim, ô pessoal, quem que deu mais hoje à noite aí? Aí Pedro falou, olha Jesus, teve um japonês lá, que trouxe um baú, rapaz. Mas o baú, assim, veio picando, assim, ó. O baú jogou, assim, quando eu vi, esparrejou o ouro no chão. Aí João diz assim, não, mas não sei se foi esse, cara. Teve um palmeirense lá, gente boa, veio com a camisa do Palmeiras, porque os palmeirenses são gente boa pra caramba. Aquele lá veio com um negócio meio grande, assim, quando eu vi, era um negócio de diamante, jogou lá. Aí, de repente, Jesus olhou e falou assim, vocês estão errados. Porque quem mais deu foi aquela viúva, que ninguém deu nada. Aí Judas olha para João e diz assim, rapaz, aquela mulher eu achei que quando vinha ia roubar alguma coisa ali do altar. Porque veio sem nada assim, ainda estamos perigando levar alguma coisa de nós. Jesus falou, essa foi a que mais deu. Aí todo mundo se assustou, mas deu em cheque, transação bancária, como é que foi? Jesus falou assim, sabe por que ela foi a que deu mais? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ou seja, outra coisa que a Bíblia ensina, mesmo quem não acredita no dízimo e ama Jesus, acredita que é proporcional. Ou seja, todos têm que dar, é proporcional com seus ganhos e tem que ser generoso. Meu irmão, se isso aqui não é o dízimo, o que é? Porque aquilo que a gente dá na casa de Deus é proporcional. Se você lê em Deuteronômio, não tem tempo para abrir lá, a Bíblia diz assim, ó, desse jeito. Quem lida com ouro vai ter que dar ouro. Quem lida com prata vai ter que dar prata. Quem lida com vegetal vai ter que dar vegetal. Quem lida com animal... Porque vai caindo, entendeu? Porque tinha gente rica, tinha gente pobre. Mas não é porque o cara é pobre e dá 2 moedinhas que ele vai ser menos abençoado que o rico que está dando um pedaço de ouro. Porque Deus não olha a quantia. Deus olha o coração. Mas olha o que Deus está ensinando. Não importa o que tu vai dar, meu chefe. Não importa se você é rico ou tu é pobre. Todos podem dar. Por isso que Jesus ele ensina para os discípulos um valor. Ele diz assim, ó, aquela viúva que deu 2 moedinhas, ela foi a que mais deu. Mas foi 30 centavos, mas foi a que mais deu. Provavelmente o tio Lu, naquele testemunho que ele deu para a gente antes ali, talvez ele foi o que mais deu aquele dia naquele culto. Não estou julgando, mas talvez. Por quê? Porque ele abriu a carteira, era tudo que ele tinha. E é isso que Deus honra. Queridos, eu quero ser sincero com você, que eu não quero hipnotizar você aqui. Dê o seu dízimo. Não é isso, meus irmãos. Graças a Deus a gente está numa igreja de integridade. Eu nasci dentro dessa igreja.
Eu vivi o que vocês não querem imaginar dentro dessa igreja. Eu já vi meu pai passar necessidade no início do ministério. Eu já vi minha família, muitas vezes, a gente chegar no final do mês e não ver como pagar o aluguel da igreja, e de repente Deus, de forma poderosa e sobrenatural, provia. Eu creio no Deus do sobrenatural, meu irmão. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa que você corresponda para que prospere. Porque a nossa igreja não vai prosperar se você for miserável, desculpa. Se você não querer compreender a palavra de Deus. Aí a nossa igreja vai ficar a vida inteira passando perrengue. Por quê? Porque o seu povo não compreende a palavra de Deus para obedecer. Agora, deixa eu ser bem sincero, Deus não precisa do teu dinheiro. Você que precisa de Deus. Então, eu, graças a Deus, fui ensinado pelo meu pai muito cedo. Então, eu cresci com esse valor. Talvez você não foi, e por isso que eu estou aqui tentando mostrar o princípio da palavra para você. Eu sei o princípio do dízimo, eu sempre apliquei na minha vida e sempre funciona. Deus prospera a minha vida, Deus me abençoa. Muitas vezes eu nem sei de onde que eu consigo dinheiro para fazer as coisas, mas eu consigo porque uma coisa eu sei. Eu dou dízimo, eu dou muito mais que o dízimo, porque eu entendi, eu amo o reino, meus irmãos. O reino é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu não falo isso para me vangloriar, eu não falo isso para dizer que eu sou o cara. Eu sei os Isaques que eu coloquei no altar para estar vivendo o ministério que estou vendo. Eu sei os salários que eu recusei em outros países, quando me convidaram para ser pastor em outro país, em outros lugares, quando me convidaram para trabalhar como engenheiro, porque eu fiz engenharia florestal. Eu sei o que eu coloquei no altar para dizer, eu sei o que é valioso para mim, não é dinheiro, não é ganhar 10 mil, 15 mil, é andar debaixo do propósito, da promessa que o Senhor tem para a minha vida, e isso tem me abençoado dia após dia. Tem gente que acha que eu roubo dinheiro de tão abençoado que eu sou. Quando as pessoas começam a desconfiar que você está roubando, levante a mão para o céu e diz assim, obrigado, Senhor, porque agora eu estou no caminho certo. Porque quando você anda debaixo da palavra de Deus, Deus vai te abençoar, e as pessoas vão duvidar, porque sabe porque elas são miseráveis. Porque elas não conseguem praticar a palavra de Deus, elas não conseguem ter coragem para largar o amor ao dinheiro e para dizer, Jesus, vou fazer o que Malaquias está dizendo, eu vou provar se esse negócio é verdade. A pessoa não tem coragem, porque ela não tem intimidade, ela ama o dinheiro, ela não confia em Deus e ela quer viver nos seus próprios caminhos. Você vai pesquisar a vida dela, não é a sua vida financeira que está mal. Porque a verdade é que ela não tem relacionamento com Deus. Querido, eu quero parar de falar de dízimo, porque eu vou finalizar agora. O princípio do dízimo eu expliquei, eu me esforcei, não sei se eu consegui ou não. Se eu não conseguir, tem outras mensagens no YouTube que eu posso te aconselhar, que eles explicam melhor que eu. Mas o que eu quero te dizer, finalizando esse culto, já vou passar para o pastor Hugo. Meus irmãos, o dízimo é um princípio, assim como honrar pai e mãe. Assim como ser fiel dentro do casamento. Tem gente que diz assim, não, mas eu ainda não entendi, Lucão. Eu acho que está no tempo da lei, a Bíblia diz que agora a lei não tem mais valor. Tá, então você agora vai começar a bofetear o teu pai? Porque está lá na lei e diz honra pai e mãe? Você vai começar a trair tua esposa porque a Bíblia diz não adulterarás? Você vai começar a matar todo mundo porque a Bíblia diz não matarás? Isso é lei. A questão é o que passou e o que não passou. Com grande esforço, espero que eu tenha sido bem sucedido, eu tentei te explicar, li tudo que eu podia ler dentro do tempo que eu não tinha, porque já passou o meu tempo lá atrás, para te explicar. O dízimo faz parte da nova aliança. É isso que essa igreja crê, esse é um princípio de prosperidade para dentro da tua casa, que vai afastar Satanás e aquilo que muita gente chama de devorador da sua vida. Vamos ficar de pé?